Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia, que também inicia-se hoje, a nossa terceira unidade. Gente, quero lembrar vocês que o capítulo da aula de hoje é um capítulo que nós vamos continuar, porque eu já comecei a trabalhar ele com vocês no final da segunda unidade. Porém, não coloquei na prova, porque vamos trabalhar ele por completo nesta unidade. Então, esse capítulo, que é o 6, ele retrata sobre relevo, tipos de relevo. Nós vimos sobre planaltos, planícies, montanhas, chapadas. Tudo isso nós falamos na última aula nossa, antes da prova, no final da segunda unidade. Pois bem, agora na terceira unidade nós vamos dar continuidade. Eu até peço que vocês peguem o livro de vocês, coloquem aí na página 143, porque nós vamos trabalhar os tipos de relevo, porém a apropriação do relevo pela sociedade. E na apropriação do relevo pela sociedade, eu quero dar destaque aqui aos povos pré-colombianos, ou seja, os povos que habitaram a América antes de Colombo, pré aquilo que vem antes. E destaque para esses povos, astecas, incas e maias. Nesse momento, quero destacar para vocês aqui sobre os incas. No livro de vocês, na página 143, tem um exemplo aqui de um relevo da cidade sagrada dos incas, que é a cidade de Machu Picchu, nos Andes peruanos. Então, isso é um exemplo de relevo que vocês podem observar no livro de vocês e é de um relevo muito importante para os incas. Os incas também, gente, eles marcaram a sua história dos povos pré-colombianos e também a sua geografia, porque eles desenvolveram técnicas chamadas de técnicas de terraceamento. Essas técnicas eram terraceamento, eram cortando degraus nas encostas das montanhas para facilitar a preparação do solo, tá? E assim eles evitavam impedir a erosão em enxurrada. Na página seguinte do livro de vocês, na página 144, tem uma imagem aqui de um plantio de arroz em terraços, tá, nas Filipinas. É um exemplo de adaptação dos grupos humanos nas áreas montanhosas. Ou seja, como os seres humanos foram também se adaptando a viver em áreas montanhosas. E essa é um exemplo que vocês têm de uma plantação de arroz em forma de que eles chamam de terraceamento, tá? Essa imagem é nas Filipinas. Pois bem, mas também nós podemos dizer que a população em áreas menores, de morros e planaltos também, e planaltos pouco elevados, também passaram por inclinações nas suas encostas. Só que quando nós pegamos, por exemplo, é, exemplos de planaltos e de pequenos morros, nós podemos ver o seguinte, que nos morros é muito comum, quando há inclinação das encostas, provocar enxurradas, por conta da erosão. Eu creio que muitos de vocês já viram, até porque a nossa cidade de Camaragibe, nós também observamos alguns morros na cidade de Camaragibe, e que é, podem levar, por exemplo, a acontecer alguns acidentes, como acontece na época de inverno mesmo, quando há chuva. Então, ao deslizamento das encostas, por exemplo, né? Por quê? Acontece muito pela falta da vegetação. Por exemplo, nos morros, as pessoas, elas às vezes, elas retiram as vegetações que tem nos morros. Que tem até um exemplo aqui na página seguinte, na página 145, tem uma imagem aqui, não é, de um deslizamento de terra, porque muitas vezes as pessoas retiram a vegetação que cobre o solo, e com isso, gente, quando vem a chuva, então vai haver a facilitação da erosão e a enxurrada. Então, com isso, muitas vezes vai provocar o quê? Deslizamento nos morros, que nós vimos com muita frequência, não é? Na época de inverno, esses deslizamentos, que vocês podem observar aqui na página 145, que muitas vezes também as pessoas, além disso, constroem, né, as casas próximas aos morros. E quando retira a vegetação, se vem a chuva, então há o deslizamento de uma forma mais fácil, de uma forma mais rápida. Pois bem, gente, então isso é um dos exemplos que eu estou falando para vocês, esses exemplos que eu venho mostrando a vocês, não é, de tipos de é, apropriações do homem no relevo, não é? Nos relevos do nosso planeta. Bem, gente, com relação, por exemplo, a essa questão mesmo, não é? Dos deslizamentos de terras que acontecem, que até essa imagem que tem aqui é uma imagem de um deslizamento de terras em Belo Horizonte,
no estado de Minas Gerais. Bem, para solucionar esses problemas, deve fazer o seguinte, é conservar a vegetação. Se tem vegetação, até mesmo se você conhece alguém, orienta a não retirar aquela vegetação, porque aquela vegetação ela vai ajudar a sustentação, tá bem? Outros pontos importantes também para evitar o deslizamento é o quê? Construção de muros de contenção, construção de muros de arrimo, ou até mesmo pavimentação, não é, do local, através de escoamento de água das chuvas. Então, são várias alternativas que se tem para poder evitar que venha a haver, por exemplo, deslizamento. A prática da agricultura, da plantação nos morros e nas montanhas, em técnicas de terraceamento, que essa técnica que mostra aqui na página 144, é também uma forma de evitar que haja, gente, os deslizamentos, tá certo? Então, são formas que vai ajudar a população a viver um pouco melhor nessas áreas, não é, de morros, de pequenos planaltos, tá bem? Gente, por hoje eu vou terminando a minha aula. Coloquem aí na página 147, tá bem? Lembrando vocês que a agricultura ela é a prática ideal para os morros, tá? Mas na prática de terraceamento, gente, na página 147 tem um exercício que fala justamente sobre isso, que mostra uma prática de terraceamento, que é a primeira questão. Vocês têm duas questões na página 147, a primeira e a segunda questão, e depois mais três questões na página 148, que também está de acordo com aquilo que eu venho explicando a vocês, tá bom? Que eu expliquei com relação aos morros, às chuvas, às vegetações. Tá bem, gente? Então, essas duas páginas apenas façam, respondam e mandem para mim ainda hoje, porque essas atividades valem como nota de participação, tá bom? Não esqueçam disso. No mais, fiquem com Deus e até a próxima aula.